Olá! O Conhecer de hoje conversa sobre o câncer de mama em Alagoas. Nossa entrevistada é a professora doutora da UFAL, a mastologista Marta Vasconcelos, líder do grupo de pesquisa Oncomama do CNPq. Uma pesquisa coordenada por ela constatou que os casos de câncer de mama em Alagoas são identificados em estágio altíssimo, comparado a outros estados no país. Professora Marta, obrigado pela presença aqui no Conhecer. Que estudo é esse, professor, e qual é a realidade alagoana com relação ao câncer de mama? Quero agradecer a participação de mostrar alguns dados, da realidade desse câncer que é tão agressivo. Então, o que nós encontramos, na verdade, do ponto de vista... Primeiro, a gente sabe que a estimativa anual para o câncer de mama no Brasil é de 49.240 casos ano. Alagoas com 350 casos e 150 para Maceió. Então, nós resolvemos fazer um estudo para saber qual é a realidade do estadiamento desse câncer, tanto no nível privado como também no sistema SUS. Então, nós fizemos um levantamento de 9 anos, pegamos como referência a Santa Casa de Misericórdia, já que tem um atendimento tanto que tem um atendimento SUS SUS como privado, já que o hospital o HU? O HU, o hospital onde eu trabalho, é só o sistema SUS. São os dois grandes centros de tratamento de câncer de mama em Alagoas, atualmente, né? os dois grandes centros é a Santa Casa de Misericórdia e o HU. O Hospital Universitário. HU. Só que o HU só atende ao sistema SUS. Exclusivamente SUS. Exclusivamente. E a Santa Casa é a relação público-privado. Né? Então, existem as duas. Perfeito. Então, foi um apanhado de 9 anos. Isso. Para a gente ver como se encontrava, né, esse estadiamento. O que é que nós vimos também comparativamente com o HU? Nós vimos que a grande percentagem, quando a gente compara o público-privado, ele está no estadiamento 2. Quer dizer, quando o público-privado, o SUS com o sistema privado, com os planos de saúde. E quando a gente vai para o sistema SUS, vai para o estadio 3 e 4, a grande maioria. Para o telespectador entender bem, quantos estádios o câncer tem? Nós temos 5 em relação ao estadiamento, né? 4, né? Nós temos o que a gente chama de estadiamento in situ, que é aquele bem inicial, que é isso? É aquele que é inicial e que ainda não avançou. A membrana basal, que é que leva à disseminação. Depois nós temos o estadiamento 1, que vai até 2 centímetros. Depois temos o estadiamento 3, que vai até 5 centímetros. O estadiamento 4, que vai além desse tamanho. Né? Então, depende, e já pode ter ou não metástase à distância, como a gente também pode ter metástase à distância no estadiamento 1. Isso vai depender também de um outro fator muito importante, que é a relação da imunohistoquímica. Então, a imunohistoquímica hoje... Imunohistoquímica seria? A imunohistoquímica seria uma avaliação dos oncogenes, quer dizer, da expressão tumoral, né, desse câncer no paciente. Então, antigamente, a gente estadiava o câncer só pelo tamanho. Hoje, além do tamanho, a gente tem outros fatores, outros genes oncogênicos que são protetores em algum determinado ponto. O hospedeiro, ele entra, digamos assim, numa diminuição da imunidade, ele passa a ser um fator promotor. Então, esses oncogenes, ele pode estar associado, por exemplo, no estádio 1, um CRB2, que é de alta atividade mitótica. Então, essa paciente no estádio 1 já tem metástase à distância. Então, a avaliação não é só com relação ao tamanho do tumor? Hoje a gente tem que lembrar que a imunohistoquímica foi o grande painel de uma perspectiva de tratamento mais adequado para o carcinoma de mama na mulher. E nesse estudo, a maioria das pacientes tinham câncer no estágio 3. No sistema SUS 3. No sistema SUS, que 4. é bastante grave, né, professora? Porque são SUS pacientes... 3 e 4. Isso revela que elas descobriram câncer já no estádio um tanto quanto avançado. Que é a nossa realidade. Eu faço ambulatório de mastologia no Hospital Universitário e os estadiamentos, a grande maioria que chega para a gente é estadio 3 Agora, e 4. por que, professora, as mulheres, mesmo com tanta campanha, por que as mulheres ainda continuam descobrindo o câncer de mama de forma muito tardia? O que impacta nesse resultado? Eu acho que tem 2 fatores importantes. O primeiro fator é a questão da educação. A gente sabe que a gente está no estado onde tem o maior índice
de analfabetismo, né, e de evasão escolar. Estado muito pobre, muito carente. Muito pobre, muito carente. Pouco acesso à informação. Acesso à informação, eu acho que também comprometimento governamental também. Das políticas públicas de saúde. Isso, não só de saúde, como educacional também nesse país, precisam ser melhoradas. Se a gente vê sul, sudeste, é totalmente diferente do norte, nordeste. Por quê? Não é porque não tem dinheiro do SUS, existe o SUS. Agora, onde esse dinheiro está sendo aplicado? A grande questão é essa. Então, se eu não tenho acesso à escola, se eu não tenho educação, como é que eu vou entender o que é uma prevenção? Qual é a importância de eu me prevenir? De toque, enfim, como é que faz o exame de toque e tudo mais? Veiculadas pela TV. Isso. Agora, esse número de 300 e quantos casos aqui em Alagoas, 350, é isso que a senhora falou? 350 por ano. Por ano. É a estimativa do Ministério. É muito alto. Nos últimos 10 anos... É mais alto do que em outros estados brasileiros? Não. De um modo geral, a gente encontra que esse fenômeno da eclosão do câncer de mama é mundial. Não é só em Alagoas. Em todo o mundo, inclusive São Paulo, no Rio Grande do Sul, existe um aumento muito grande. A diferença que existe é, no sul, sudeste, está se fazendo o diagnóstico mais precocemente, por uma questão de que se existe mais educação, existe mais saúde pública adequada e a população procura fazer o seu preventivo, né? A sua prevenção, que no caso do câncer de mama é a detecção precoce. Que não tem ocorrido aqui em Alagoas, que não tem ocorrido no Nordeste, principalmente em Alagoas. Onde nós temos o PSF menor entre as capitais, 27%. Isso, além dessa cobertura do PSF, que é muito pequena, né? Você quer que o médico do PSF, um dia desse eu estava dizendo, seja um Deus, porque é muito complicado, né? Você dá conta de tudo. Perfeito. Professora, dessas mulheres que têm esse câncer no estágio 3, qual a chance de cura delas? O estudo mostrou isso também? Não, a gente não fez um levantamento com relação, mas a gente sabe que no estádio 3 vai depender, não da questão do tamanho tumoral que eu estou lhe dizendo, vai depender se tem um comprometimento linfonodal, se tem metástase à distância e a questão da imunohistoquímica. Se essa paciente tiver uma imunohistoquímica boa, mesmo no estádio 3, e os linfonodos forem negativos, a sobrevida dela em 5, 10 anos vai ser boa, vai ser razoável. Perfeito. Em torno de 60%, 40%, 60%. Vamos fazer mais um pequeno intervalo, professora. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco dessa conversa com a professora Marta Vasconcelos, falando sobre o câncer de mama em Alagoas. O Conhecer volta já, não sai daí.